Oi, gente! Bem-vindos ao nosso trabalho de história. Esperamos que gostem. A independência do Brasil aconteceu na medida em que a elite brasileira começou a perceber que a corte portuguesa queria restabelecer os laços coloniais. Quando a relação ficou insustentável, o separatismo surgiu como uma bela opção política. E aí, o príncipe regente Dom Pedro I acabou sendo convencido a seguir esse caminho, proclamando a independência do país. Mas uma história que sempre causa muitas dúvidas é de como a proclamação da independência realmente aconteceu. Afinal, Dom Pedro realmente gritou nas margens do Rio Ipiranga? Ou isso é só uma história para brasileiro dormir? Bom, vamos com calma. Todos nós pensamos a proclamação da independência como uma belíssima cena, de acordo com o quadro de Pedro Américo. E essa é uma visão nacionalista, com Dom Pedro I montado em um imponente cavalo e uma comitiva de cavaleiros à sua volta às margens do Rio Ipiranga. Mas o que realmente aconteceu foi um pouco diferente. Dom Pedro estava montado em uma mula. O grito de independência não ocorreu nas margens do rio, que na verdade era um riacho Ipiranga, e sim em uma colina que estava localizada próxima a ele. E no dia da proclamação da independência, Dom Pedro I estava com dor de barriga, provavelmente porque ele havia comido algo no dia anterior que havia lhe feito mal. E à volta dele estavam no máximo 14 pessoas presentes, e não uma comitiva inteira. No quadro é mostrado que todos os presentes estavam vestidos com uniformes de gala, o que na verdade não condiz com o que realmente aconteceu, pelo fato de o grupo estar voltando de uma viagem. Os símbolos nacionais são os símbolos definidos pela lei brasileira para representar a identidade visual do nosso país. Além disso, esses símbolos ajudam na construção da identidade do cidadão brasileiro e reforçam o sentimento de patriotismo e senso de pertencimento da população. Pela lei do Brasil, os símbolos nacionais são a bandeira nacional, o hino nacional, as armas nacionais ou brasão de armas e o selo nacional. Bandeira Imperial do Brasil. Esteve em vigor de 1822 a 1889. Surgiu durante o governo do imperador Dom Pedro I e marca a libertação política em relação a Portugal. O café e o tabaco representam a riqueza do país, e as 19 estrelas são as províncias em que o Brasil se dividia na época. Bandeira Provisória da República. Esteve em vigor de 15 a 19 de novembro de 1889. Parece até uma versão brasileira da bandeira dos Estados Unidos. Ela foi instituída provisoriamente por 4 dias, após a proclamação da República. Em seguida, surgiria a bandeira que usamos até hoje. A bandeira nacional é um dos símbolos nacionais, conforme estipula a legislação do nosso país. A atual bandeira brasileira foi criada por meio de um decreto, assinado pelo presidente provisório, que assumiu após a proclamação da República. Cada item da bandeira brasileira tem um significado distinto, e a última modificação que a bandeira brasileira sofreu aconteceu em 1992. O hino nacional brasileiro foi elaborado com o intuito de comemorar a independência do Brasil. Primeiro, o hino foi chamado por Hino 7 de Abril, por conta da renúncia de Dom Pedro I. Depois, levou o nome de Marcha Triunfal e, por fim, Hino Nacional. A letra do hino possui uma marcação marcante de lusofobia. O hino monarquista se sustentou com o surgimento da Proclamação da República em 1888, quando um novo hino foi composto. Em 1889, foi realizado um concurso oficial para a escolha do novo hino brasileiro, com a ideia da participação de músicos eruditos e populares por medo dos ritmos africanos. No ano de 1890, o governo provisório autenticou a música, mas a letra não. Ela então passou a ser executada por instrumentos. Apesar disso, a música ainda não tinha uniformidade. Foi feito então um pedido de reforma para o hino no ano de 1906. Já no ano de 1909, houve outro concurso que escolheu a letra que acompanharia a composição já oficializada como hino. Até a oficialização efetiva do hino em 1922, Duque Estrada realizou alterações em 9 pontos da versão inicial. Após muitos debates, a oficialização aconteceu rapidamente para que o hino pudesse ser executado na comemoração do primeiro centenário da independência do Brasil, em 7 de setembro de 1922. As armas nacionais, também conhecidas como brasão de armas, são outro símbolo da nação e foram estabelecidos, assim como a bandeira nacional, em 1889, com a mudança para o sistema republicano. Esse símbolo foi criado por Arthur Sauer e Louis Gruder e foi estabelecido por meio do Decreto número 4, de 19 de novembro de 1889. Esse símbolo é utilizado pelas Forças Armadas e é obrigatório nos edifícios do Executivo, Legislativo e Judiciário e em prédios públicos de todo o país. Nele, há uma esfera azul, com 5 estrelas prateadas, sendo rodeado pela constelação do Cruzeiro do Sul. Além disso, o símbolo contém uma espada, um ramo de café e um ramo de fumo, e os dizeres República Federativa do Brasil e 15 de novembro de 1889. Selo Nacional. O selo nacional é outro símbolo criado por intervenção do Marechal Deodoro de Fonseca, em novembro de 1889. Ele é claramente inspirado na esfera azul que acompanha a bandeira nacional,
e é utilizada para estampar documentos de governo e documentos oficiais, como diplomas. É formado pela esfera azul, com estrelas, que representam os estados e o Distrito Federal, além da frase Ordem e Progresso. Também possui os dizeres República Federativa do Brasil. Ordem e Progresso, lema baseado nos estudos do filósofo francês, fundador do positivismo, Auguste Comte. Estrelas, representam os estados e o distrito. Amarelo, simbolizam as riquezas do país. Verde, simboliza as matas, a rica floresta brasileira. Azul, simboliza o céu e os rios brasileiros. Branco, significa o desejo pela paz. Originalmente simbolizavam as cores das casas reais, da família de Dom Pedro I, sendo verde a cor do símbolo da Casa Real dos Bragança e o amarelo da Casa Real dos Habsburgo. No entanto, ao longo dos anos, os brasileiros associaram outros significados para cada uma das cores, mesmo que eles não sejam considerados oficiais. Passados 200 anos do 7 de setembro, em que Dom Pedro deu o grito às margens do Riacho de Ipiranga e declarou a independência de Portugal, podemos afirmar que o Brasil é um país plenamente soberano hoje em dia? A autonomia política é, obviamente, completa. Em termos econômicos, contudo, não podemos afirmar que o Brasil é tido como soberano no plano mundial, de acordo com especialistas. Eles dizem que o problema é que, na verdade, o país continua se posicionando no comércio global como exportador de matérias-primas, agropecuárias e minerais, e importador de produtos industrializados. Isso cria diversos problemas. Um deles é tornar o barco econômico e político do Brasil refém das mudanças sempre cambiantes do mercado internacional. Ultimamente, as matérias-primas agropecuárias e minerais têm passado por bons momentos e o Brasil vem exportando bastante. Mas essa bonança pode desaparecer a qualquer momento, o que desflagraria um novo momento de crise. Como em 2020, logo nos primeiros momentos da pandemia de Covid-19, onde o Brasil sentiu na pele a falta do que faz uma indústria nacional forte. E tivemos que recorrer às máscaras de pano, porque a indústria nacional não conseguia produzir as máscaras cirúrgicas descartáveis, que foram recomendadas pelos próprios médicos. A própria vacinação contra a Covid-19 começou nos países do hemisfério norte, justamente a região do globo que, dispondo de indústrias farmacêuticas mais avançadas, conseguiu desenvolver o imunizante primeiro do que o Brasil. Mais recentemente, a guerra da Ucrânia acendeu outro sinal de alerta. A lavoura brasileira depende de fertilizantes fabricados no exterior, em especial da Rússia. Com o início da guerra em fevereiro de 2022, o Brasil não pôde mais importar fertilizantes da Rússia, deixando os agricultores nacionais em apuros. O Brasil, é claro, independente, mas numa escala de 0 a 10, qual seria o nível dessa independência? Não sabemos ao certo. O fato é que o país precisa sempre moderar entre exportar e importar. O nível de independência só vai aumentar quando o Brasil finalmente voltar a encarar a industrialização como um pilar estratégico da sua soberania. Tá aparecendo muito que eu tô lendo? Você tá parecendo que tá vesgo, na verdade. A crença do Brasil aconteceu na medida em que a elite brasileira... errei. Para. Bom... Pera aí, porque tu tá aparecendo. Dom Pedro estava... Dom Pedro, no dia, também estava com dor de barriga, no dia que proclamou a independência. Pois provavelmente havia comido algo no dia... De 1889. Não, você tá rindo. Lê com entonação os Estados Unidos. Parece até uma versão brasileira dos Estados Unidos. Parece até uma... Parece até uma versão brasileira da bandeira dos Estados Unidos. Após a proclamação dele. Ai não, essa bandeira que raiva. Cada item da bandeira brasileira tem um significado distinto. E a última modificação que eu aprendi. O que foi? Eu não ri agora. Faz? Isso, faz? Parece até uma versão... A Ana Laura riu aí. Parece até uma versão brasileira da bandeira Fiel. Sendo verde a cor... Desculpa. Da casa do Hamburgo. Ai, eu não sei como é. Habsburgo, não é isso? Tá. Mesmo... Ai, que raiva, que são. Não sei, você sabe. Persa.
É, parça, acho que dá. Você coisa que As armas nacionais, também conhecidas como brasão de armas, são outros símbolos da nação e foram estabelecidos, assim como Não dá, Nelisa, não tem como. representam os estados e o Distrito Federal. Desculpa, gente, mas por um segundo eu achei que uma criança tinha caído ali. Tava quase descendo rolando. Eles estavam antes? Problema. Importador de produtos industriais. Importador de produtos industrializados. Um deles. Calma, quero ver. Vai. pode ir. Como em 2020. Onde o Brasil passar a colaborar, né? Também colaborar, né? Né? Bora, meu pai. Não sei se... Esse foi o nosso trabalho de história. Mas a gente nem começou, tá acabando. Oi, gente, esse é o nosso trabalho de trabalho. história. Vai. Eu vou falar? É. Esse foi o nosso trabalho de história e é isso. Um beijo da Anitta.